Saudações, pessoas! Muito bem, eu vou fazer um comentário bem simples e rápido sobre o filme Esquadrão Suicida. Tá? Eu falei que eu ia cortar um pedaço da minha live que eu falei sobre o filme, mas eu estava interagindo com algumas pessoas e ia ficar meio ruim, então eu vou fazer um comentário, né, formato vídeo aqui mesmo, para ser mais direto. Tempos atrás, eu fiz um comentário sobre o filme Viúva Negra, né, e relacionando o conteúdo que foi ali colocado no filme com acontecimentos que nós estamos vivendo atualmente nesse esquema e nesse jogo político. É importante lembrar o seguinte: o entretenimento, né, os filmes, eles influenciam demais as ações, comportamentos e decisões das pessoas. Um filme faz com que a pessoa reflita sobre a vida, né, o filme dá ideias, o filme às vezes induz a pessoa a amar ou odiar algo. E isso foi usado durante muito tempo para fazer ali o jogo, né, manobrar a massa. Tá? E não é muito diferente, né, com essa mudança política que nós estamos vivendo, você começar a encontrar esse tipo de conteúdo com uma nova abordagem, colocando para as pessoas uma visão sobre algo específico. Atualmente nós estamos vivendo um conflito entre dois grandes movimentos, que seria o movimento globalista e o movimento comunista. E nós estamos já há um bom tempo numa espécie de guerra. Quem ainda não percebeu isso, eu peço que preste um pouco mais atenção nos acontecimentos que nós estamos vivendo e passando. Então, nós observamos que, né, no filme da Viúva Negra foi colocado ali em evidência ações comunistas e foi exposto naquele filme, e muitas pessoas irão assistir, como existe um método de controle e manipulação de outros países por parte de agentes comunistas. Isso, que eu me lembre, não foi evidenciado em nenhum filme de herói recentemente. Né? Passam muitas agendas revolucionárias nesses filmes, mas isso chamou muita atenção, até porque estávamos naquele momento, né, de uma ação acontecendo em Cuba. O povo se revoltando contra o governo. E Cuba é o país que está ali em destaque no filme da Viúva Negra. Agora nós vimos o filme Esquadrão Suicida. Vou dar alguns spoilers do filme para poder comentar, né, o que eu quero demonstrar aqui e evidenciar para vocês. Caso você não assistiu o filme, não queira receber spoilers, peço que me interrompa por aqui. Depois você assiste e volta e tudo mais. Enfim, o resumo, vou fazer um resumo rápido do filme. Nós sabemos que a ideia do filme é pegar alguns vilões, né, com alguns poderes específicos ou habilidades específicas para algumas missões, né, que outras pessoas não fariam. Então, esses supervilões são colocados em determinadas condições, em determinados acordos, e vão para uma missão que também alguns não aceitariam. E para eles é melhor, já estavam presos, estavam ferrados mesmo, então ir para uma missão pode ser que eles consigam alguma coisa. Né? E nesses vilões é implantada uma bomba, caso eles tentem fugir ou fazer alguma coisa fora do combinado, eles são mortos. Seguem em missão. O interessante é observar que eles seguem em missão para um país que foi tomado por um golpe militar. Foi tomado por um golpe comunista e pessoas tomaram o poder nesse pequeno país. Então essa é uma situação que encontra o país. Uma família que estava ali comandando esse país foi toda morta. Né? Então mostra uma crueldade dessa tomada de poder por essas pessoas que nós podemos encarar assim como comunistas. E a missão é ir até esse país, mas não para resolver esse problema. Nesse país existe um local, né, um laboratório secreto, onde ali estão fazendo pesquisas com um monstro que trouxeram do espaço. Esse monstro foi, né, trouxeram do espaço, mas quem trouxe foram os americanos. E esse monstro foi parar nas mãos dessas pessoas, né, estavam ali realizando experiências. Esse monstro ele soltava pequenas partes de si e essas partes grudavam nas pessoas e então o monstro controlava as pessoas e as pessoas se tornavam extensão desse mesmo monstro, que também se alimentava dessas pessoas e aumentava o seu tamanho e poder. Né? Esse é o resumo do monstro que existe lá no filme. Então, a missão do Esquadrão Suicida é ir nesse local, destruir o local e as provas, porque Estados Unidos tinha participação nessas pesquisas bizarras que estavam fazendo usando o monstro em pessoas.
O filme ele é violento, é um filme agradável de assistir até, não é um filme ruim. Né? Tem alguns exageros e tal, mas tem, né, os seus momentos engraçados, tem cenas legais, é bastante violento, né? Então assim, é um filme que dá pra assistir. Então é um filme, eu não vou falar que é um filme foda, não, mas é um filme legalzinho. Dá pra assistir numa boa. Enfim, aí eles precisam acabar, né, com essas provas, né, para que não caia, né, não venha a público que os Estados Unidos tinham uma participação nessas experiências bizarras e aparece, né, pessoas, pedaços de pessoas, né, é um visual bem chocante algumas horas, assim, pessoas cortadas ao meio e tal, e acontece durante o filme, né, pedaços voando, enfim. E eles vão lá, cumprem essa missão, é claro que eu não vou detalhar aqui, não é o foco, eles lutam entre si, algumas pessoas morrem e tal, e mostra que aquela que comanda, né, esses agentes, esses criminosos para as missões, é realmente uma megera, uma pessoa ruim. Ela não vê a vida das pessoas com muita importância, o que interessa é cumprir a missão, morra quem morrer, né? Entrega a vida de algumas pessoas, inclusive por isso, né? Ela monta um esquema de invasão. Primeiro manda uma equipe para ser realmente eliminada, para que uma segunda equipe possa realmente conseguir infiltrar dentro desse país. E essa segunda equipe que, né, o filme desenrola nas ações da segunda equipe. Então eles vão lá, brigam entre si, dá algumas coisas, acontecem algumas coisas lá e conseguem destruir o local. Só que aí acontece uma briga, né, entre eles, porque alguns querem evidenciar qual é a realidade, que é a participação dos Estados Unidos nesses crimes, né, envolvendo esse monstro e essas experiências, e um quer esconder as provas. Nessa briga todo o monstro escapa. E esse monstro começa então a dominar o local. Começa a colocar seus pedaços, né, nos militares que tomavam conta daquele país e fala que ele vai tomar a cidade. Então o monstro vai ser ali o novo líder, vai dominar a coisa toda. Né? E aí a megera lá dos Estados Unidos, né, a comandante ali que está liderando a equipe do Esquadrão Suicida, fala o quê? Fala o seguinte, olha, a missão de vocês era destruir as provas e tal, tudo mais, e o monstro à solta e o monstro destruindo o país não é problema nosso. Vocês agora saem daí e, tipo assim, dane-se, foda-se o país. Né? E as pessoas que vão morrer. E aí o Esquadrão Suicida começa a ir embora mesmo. Só que daí eles decidem voltar. Falam, não vamos permitir que isso aconteça. E eles decidem salvar então o país do monstro. E aí começa uma luta. Só que antes disso, né, a líder que comanda o Esquadrão Suicida fala que se eles fizerem isso, eles vão morrer, porque tem um lance de matar, né, qualquer um ali a hora que eles quiserem. E na hora que ela vai matar os membros do esquadrão, o pessoal lá do QG impede, né, ela de matar o esquadrão e deixa então que eles então seguem para salvar, né, a cidade, o país e tal. Então entram em luta, vencem o monstro, e nós temos ao mesmo tempo, enquanto eles estão agindo, né, com essa missão, que tem um monstro e tal, tudo mais, existe uma força rebelde que está tentando tomar o país de volta. Né? Então, nessa treta, enquanto eles estão lá enfrentando o monstro, essa aliança rebelde, vamos dizer assim, né, os rebeldes eles estão invadindo os lugares específicos para retomar o poder. Então o Esquadrão Suicida salva a cidade, salva o país da ameaça, né? Claro, muitas pessoas acabam morrendo, mas eles conseguem cumprir a missão. E, ao mesmo tempo, recuperam o controle do país. É interessante observar que, mais ao final, depois que a missão é cumprida, aparece na televisão um dos membros do Esquadrão Suicida, né? E o jornal fala: uma equipe de ex-criminosos, né, libertaram um país, não sei o que. Então tem um lance de um dos membros do Esquadrão Suicida com a sua filha. E a filha dele está assistindo televisão e fala, meu pai, não sei o que e tal. Aí aparece a líder, né, rebelde falando, acho que é 90 anos, depois de 90 anos nós teremos pela primeira vez eleições democráticas aqui nesse país. Né? Então você vê que existe um plano de fundo político nesse filme. Né, que está batendo com a realidade que nós estamos passando atualmente. É muito interessante observar isso. Né? E isso chama atenção, porque já é a segunda produção que eu assisto que foca nessa realidade, nessa guerra que nós estamos vendo, que está acontecendo entre
né, o movimento globalista contra o movimento comunista, né, até por conta da pandemia. Então é interessante nós observarmos como a propaganda tem um papel fundamental, né, em meio a essa guerra, que estão soltando essas informações nos filmes para mostrar para as pessoas, né, quem de fato aí é o inimigo. Precisamos nos atentar a esses detalhes, porque isso implica nos acontecimentos do mundo. Tá? E me chamou muita atenção, eu queria dividir esses pontos com vocês sobre esse filme do Esquadrão Suicida. Então quero lembrar que quando eu faço algum comentário, análise de filme, tá? Não estou falando, vou deixar claro mais uma vez, não estou falando sobre poderes dos super-heróis, sobre histórias paralelas, como, né, ele era ou deixava de ser num quadrinho, o que ele poderia de ser. Não estou explorando a fantasia da coisa. Tá? Eu apenas aqui abordo uma análise, faço uma análise abordando, né, esses pontos e a influência que isso causa, né, e como isso pode alterar e influenciar o comportamento das pessoas. Tá? Não que eu não possa fazer vídeos também viajando, analisando e comentando sobre alguns aspectos da fantasia do negócio, mas não é o foco principal. Tá? Bom, quem não assistiu o filme ainda, eu recomendo e façam essas observações. Prestem atenção no que está acontecendo. Tá ok? Agradeço a atenção de vocês, quem acompanhou aqui, né, quem acompanhou esse vídeo até aqui. Vejam aí a inscrição, sininho, tá? E na descrição tem os links das minhas outras redes sociais e também do meu canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu, fui!